E aí, Márcio? Tudo bem, irmão? Oi, Orlando. Oi, Orlando Zacone. E aí, meu Tá me irmãozão? ouvindo bem? Tá tudo certo? Tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem também? Tá ótimo. Perfeito. Bacana, É um final assim, bacana. tá muito bom. Legal, legal. Ó, se a minha imagem ficar um pouco distorcida, você me avisa por causa da internet. Que Quando eu fecho a porta aqui, a minha internet fica um pouco oscilando, tá bom? Não, tranquilo, irmão. Ó, eu aviso. Tá tudo. Bacana. Pô, legal, Zacone. Zacone, então é o seguinte, agradecer primeiramente, né, pelo convite, tá bom? Por ter aceitado esse convite, né? É muito importante a sua presença aqui, né, nesta terceira live que eu estou fazendo, né? Uma novidade para mim, eu não tenho esse costume. Uhum. Tudo está sendo uma novidade para mim nessas lives. E você estava tá na lista das lives, né? Pô, E convite, uma honra. Se qualquer pô, obrigado, obrigado. coisa a lembrança do Marcelo Iuca, você pode contar comigo. Eu estou assim ansioso para que a gente cada vez mais aumente, né, a nossa capacidade de fazer com que a memória do Marcelo, através da sua obra, né, da sua música, da sua arte, né, Sim. permaneça na consciência, principalmente das novas gerações que não tiveram a oportunidade que nós tivemos, né, de conhecê-lo pessoalmente, né, muito É, próximo. Então, é verdade. já temos essa missão, né? E você, então, é o cara que está botando mais energia nessa missão, né? Pela página do Instagram aí, Marcelo Ilca Fãs Oficial. Pô, parabéns a você pela iniciativa, Pô, né? Obrigado, né? pô, Obrigado mesmo pelo convite. pô. Pô, que isso, Zaconi? Na verdade, eu nem sei exatamente por que eu fiquei com essa missão, mas já que eu fiquei, eu vou continuar essa missão. Pô, você não sabe, mas alguém sabe, né? Tá Alguém merecendo, sabe? E eu acho que até tem a ver com o próprio Marcelo, que te deu essa missão, né? De uma certa forma, né? Sim, Foi ele que sim. falou aí Na da. verdade, na verdade, ela é uma filha do Astronautas daqui, a Hum, página Astronautas daqui que eu criei e tal. E realmente ele me pediu, ele falou, não, vamos tentar fazer algo diferente, relacionado a fãs, tal. Eu falei, aí eu captei a mensagem e essa página surgiu, né? E com ele em vida, né? muito bom mesmo. E eu estava até olhando a última postagem dessa da página Marcelo Luca Fãs, e eu tinha dado uma olhada que eu tinha excluído muita coisa. E aí eu Uhum. recomecei novamente, eu quis fazer algo parecido, como se fosse uma biografia. A primeira foto dele pequeno, recém-nascido, com Dona Luísa, aí o processo do KMD5, o Rapa, o Furto. Aí fui fazendo a escadinha, sabe? Mas ela foi criada com ele em vida. Ah, legal. Depois eu posso, inclusive, se você permitir, né, indicar Claro, outras pessoas muito queridas pelo Marcelo que podem estar aqui na live, né? Podem estar aqui nesse diálogo, falando um pouco da história dele, né? Tem muita gente boa, né? Que é muito amigo dele, que não pode faltar aqui nesse papo. Né? tá bom, tá bom. É só você me falar lá pelo Pô, WhatsApp, vamos, com certeza, muita com gente certeza. boa. Eu imagino, eu imagino. Um deles é o Bernardo, o Benegão, não pode faltar, né? Ele tem que Tá bom, é só me enviar o WhatsApp dessa galera aí, o e-mail, enfim, para eu poder entrar em contato. ter. Tem muita Tá gente bom. para conversar. Tem sim, tem sim. Eu imagino, eu imagino. Na verdade, essa live, Zacone, eu já tem muitos anos que eu estava querendo fazer, né? Pós a partida de Marcelo. Uhum. Mas devido a questões da minha saúde, eu não tive condições de fazer essa live, né? Então, acho que agora chegou o momento, né? Eu estou bem de saúde, bem espiritualmente. Eu falei, pô, agora é agora. Legal. Se vai ou não vai.
E tá fluindo agora dessa vez, né? Muito bom. E Eu sinto, tá indo bacana, assim. eu sinto muita falta do Marcelo, porque assim, a gente tinha uma proximidade. Tudo que eu propunha a ele em termos de ação política, ele sempre via, né, como algo importante, como algo a ser feito. Ele nunca virou para mim e falou: pô, isso não é importante, deixa isso para lá. Pelo contrário, a gente ficava horas e horas imaginando quais as ações políticas que a gente poderia fazer juntos. E a gente criou uma ONG, né, que ele dizia, morrendo de rir, que era a ONG mais pobre do planeta, que era a Boca, A boca. de cultura ativista. Né? E isso tudo veio do nosso encontro pelas carcerais, né? Porque eu conheço o Marcelo depois dos tiros, né? Ele já na cadeira de roda, na Tijuca. Inicialmente fomos apresentados por um amigo em comum, Hare Krishna, o Mahaprabhu, Kripa, Marco Ferrari, que era um cara que tinha um programa de reggae na Rádio Fluminense, Rasta Revolution. Ele era Rasta Revolution, onde o Yuka, desde a época do KMD5, já tinha contato com o Marco Ferrari, que é o Mahaprabhu, esse Hare Krishna, que depois eu fui conhecer pelo movimento Hare Krishna, porque ele foi bater lá no movimento e virou um grande devoto até hoje. Ele já foi presidente do templo aqui no Rio de Janeiro e, em alguns momentos, ele me apresentou ao Marcelo quando eu era delegado na Tijuca. Né? E foi muito doido, porque eu já tinha vontade de fazer alguma coisa no campo social ali, mas não tinha parcerias. Eu falei, pô, eu queria fazer um campeonato de futebol das comunidades que juntasse, né, um campeonato de futebol que tivesse, de um lado, uma comunidade da Tijuca liderada por um comando, que tivesse a polícia jogando também. Eu achava que no futebol as pessoas podiam reduzir os seus problemas, né, e se conhecer melhor. E aí eu queria que o torneio chamasse Marcelo Iuca, e fui levar para ele a proposta. A proposta era muito doida, tanto que não chegou. Mas foi até um embrião do que depois virou o Torneio das Favelas aqui no Rio de Janeiro, não sei se você sabe, tem um Não. campeonato de futebol no Rio chamado Torneio das Favelas, que revela alguns talentos para o futebol, os clubes às vezes pegam um e outro, né? Mas isso foi possível bem depois. Né? E a minha ideia não era só os times da comunidade, não. Tivesse um time da Polícia Civil, um time da PM, um time dos bombeiros, tu imagina, aliás. Né? É para outro mundo, né? E aí o negócio não foi, eu conheci o Marcelo. Anos depois, eu assumi uma delegacia que tinha uma carceragem com 500 presos em Nova Iguaçu. Né? E aí eu estava num supermercado na Tijuca, quem que eu encontro? O Marcelo fazendo compra. Eu e ele. Eu fazendo compra. Nos encontramos e a gente falou, pô, cara, você precisa me ajudar. Eu estou com um problema, estou numa carceragem da Baixada Fluminense com 500 presos. Porra, 250 do comando, 200 do terceiro comando. Eles, porra, da carceragem de muita violência institucional, briga das facções, morte. E eu queria fazer uma ação lá cultural para ver se a gente reduz danos, né, e estabelece uma convivência pacífica naquele ambiente, porque, porra, eu como delegado, o que eu mais queria é que aquilo ali não desse, né, não tivesse uma bomba atômica, que já era, né, meu. Porra. Aí ele topou, ele me apresentou na época um rapaz que procurava, que queria trabalhar com carceragem, que é o Calil, que é um músico, que também é uma pessoa interessante para você entrevistar. Legal. E ele com o Calil começaram a ir na carceragem e, ao mesmo tempo, outros grupos começaram, a partir do trabalho com o Yuca, que a gente começou com o Cineclube. E aí, do Cineclube, começou a ter uma divulgação e muitos grupos nos procuraram. Então, o MC Leonardo, da Rocinha, estava criando a APA Funk, a Associação dos Profissionais e Amigos do Funk, queria um espaço para se apresentar e achou que aquele espaço da carceragem para fazer show para os presos seria ideal. Então começou a ter um burburinho. Né? O Tico Santa Cruz, que tinha um grupo, né? Porque, repara, para a gente conseguir montar a biblioteca, porque primeiro foi o Cineclube, depois a gente montou uma biblioteca, a gente contou com a ajuda, né, de um grupo do Corujão, que fazia uma roda de poesia meia-noite, lá no Leblon, aqui no Rio, e contava assim com vários poetas, e o Tico Santa Cruz frequentava, né? Tinha até um grupo de poesia, e eles começaram a ajudar com livros para a Biblioteca da Carceragem. Foi sensacional, porque esse projeto, né, ele ganhou uma dimensão que nem a gente imaginava. Né? Sim. Chamou
Carcerais Cidadão. O nome era horrível, né? Pô, a Carcerais nunca é cidadão, porque esse massacre do sistema prisional é justamente visando tirar completamente a cidadania do preso, né? Mas a gente queria mostrar, né, que era possível fazer diferente. E, de uma Sim. certa forma, a gente conseguiu fazer muita coisa, né? Botamos os presos para votarem. Então, teve primeira vez na história do Rio de Janeiro que os presos votaram. Os presos provisórios, né? Porque não sei se você sabe, mas os presos eles só perdem o direito político depois do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. E tinha ali uma grande quantidade de presos provisórios, presos que ainda tinham recurso, que ainda estavam recorrendo da sentença. Esses presos que ainda não estão, né, condenados em definitivo, eles não perdem o direito político. Então, eles têm direito de votar, mas só que no Brasil isso nunca foi garantido pelo Estado e a gente conseguiu colocar, né, através de um pedido ao Tribunal Eleitoral, uma experiência, né, de uma zona eleitoral dentro da Carcerais de Nova Iguaçu. Foi sempre coisas interessantes, com a ajuda do grande amigo meu também, o João Batista Damasceno, desembargador hoje aqui do tribunal, que era juiz em primeira instância em Nova Iguaçu. Então a gente foi criando uma rede, né? Aliás, isso eu acho que é importante na memória do Marcelo. O Marcelo ele conseguia, a partir das ações políticas, estabelecer uma rede, né, onde várias pessoas iam sendo chamadas, iam agregando. Né? No final das contas, aquele projeto da carceragem tinha pessoas que me procuravam, até funkeiros, pessoal do funk mesmo, da APA Funk, falavam assim, pô, muito obrigado por eu estar aqui. Ou seja, a possibilidade de uma pessoa de fora da carceragem ter, né, a chance de entrar lá dentro, conhecer aquele universo, ver como é que é aquilo lá dentro, que é uma caixa preta, né? Então, quer dizer, eram magistrados, haviam, né, estudantes, uma série de artistas, né, e que foram se organizando no sentido de participarem desse projeto junto com os presos. E foi nesse momento que eu estabeleci uma grande amizade com o Marcelo, porque a partir desse projeto político, a gente passou a ser grandes amigos de eu frequentar a casa dele, conhecer a família, dele conhecer a minha família também, meus pais, meus irmãos. Ou seja, aquilo ali transcendeu, né, somente o nosso encontro, né, num projeto que passou a ser um encontro para a vida, né, e para a vida toda, né, porque eu tenho o Marcelo como meu irmão até hoje, né, então, mas assim, acho que a verdadeira essência do... Aliás, tem um filósofo que fala nisso, é o George Agamben. Ele diz que a origem do termo amizade é justamente na potencialidade política que o ser humano tem de sentir pelo outro. Né? Então, acho que isso é a origem da amizade. Né? A amizade não é só dividir um espaço, tipo, aquele cara que eu vou no cinema, que eu vou na praia. Não. O amigo é aquele que sente pelo outro. Né? Então, ter essa relação, né, que é uma relação na origem política, que foi realmente o que estabeleceu os meus laços de amizade, né, com o Marcelo, né, e eu sinto muito a falta dele, muito, muito mesmo. Você não tem nem noção. Não tenho noção, mas também sinto muita falta dele, viu, Eu sou, Zacone? Sim, sim. sim. Mas é isso. Mas ele deixou um legado, né, para todos nós, de exemplo, né? Ele não fez com que a violência que acometeu ele, né, de muitas comorbidades, inclusive, foi a causa da morte dele, né? Porque não foi a causa direta, os tiros, mas foi a partir do momento em que ele ficou cadeirante que ele começou a ter várias doenças, inclusive uma doença maior, uma escara, né, que permitiu a entrada, né, de uma superbactéria que foi a causa da morte dele. Então, quer dizer, ele, na verdade, ele foi morto por aquela ação violenta que ele sofreu daqueles tiros que deixaram ele paraplégico. Só que ele nunca se transformou em uma vítima desse ato. Ele nunca perdeu uma compreensão, né, do contexto onde aquela violência tinha sido exercida contra ele. Né? E eu via muitos presos emocionados, porque quando ele ia nas carcerais da Polinter, todos os presos sabiam que ele tinha sido vítima de uma violência que ocorreu durante um assalto.
né, durante uma violência urbana. E eles ficavam assim impressionados, eles presos, que como ele estava ali brigando, né, para que eles não fossem, né, violentados nos seus direitos, que eles tivessem uma oportunidade de construir novamente as É, suas vidas. Então, isso é é. interessante. Bom, é verdade. Um entre parênteses nessa questão, Zacone, que primeiramente gostaria de agradecer o pessoal, né, os seguidores que estão aí fazendo parte agora da nossa live, né? Sejam bem-vindos todos, né? Tem o Sérgio do Espírito Vou mandar um Santo. abraço aí para o Sérgio Espírito Santo, que é um grande amigo que foi Isso, apresentado pelo Marcelo, pelo Iuca, lá de Itaboraí, isso, né? O tá vocalista vendo? do Tubarões Voadores, pô, a grande banda de rock do Rio de Janeiro, carioca. E o vocalista também do Mestiço, né? Não vamos esquecer. Exatamente, temos que falar do Mestiço também, né? Que foi um projeto com o Iuca aí. Sensacional. Exato, vamos falar. Bom, Vamos falar. Zacone, eu cheguei a fazer um scriptzinho, ó. Aqui, ó. que bacana. Eu sempre faço. Aí, e você já acabou me respondendo, né? Justamente sobre o projeto Boca, né? Brigada Organizada de Cultura Ativista, né? E você já foi respondendo o que eu já ia perguntar, que seria praticamente a segunda pergunta. A primeira também você já me respondeu. Qual a primeira lembrança de Desculpa, é dizer que Fala. estou com esse trabalho na carceragem. A gente chegou a editar um jornal chamado Sol Sagrado Também Brilha, porque Hum, a gente se inspirou no jornal Sol, né, da música do Caetano, o Sol nas bancas de revista. Tinha um jornal chamado Sol na época da ditadura, né, que inclusive está citado aí na música, numa das músicas do Caetano. E aí tem essa coisa do cárcere, né, da pessoa falar ver o sol quadrado, ver o sol nascer quadrado. E aí a gente falou, pô, vamos sim. ter um jornal Sol Quadrado. Aí fizemos um jornal Sol Quadrado, cujo o lema era Sol Quadrado também brilha. Vinha embaixo assim, também brilha. E aí eles passavam a colaborar, né, com artigos, a gente tinha pessoas de fora que escreviam também, e chegou a sair 2 números. E depois desse trabalho dentro das carcerais, né, a gente partiu para um trabalho fora, no Circo Voador, que foi onde a Boca ganhou, inclusive, mais visibilidade, porque a gente fazia uma coisa que eu, inclusive, repetimos o modelo recentemente num ato a favor do deputado Glauber Braga, deputado federal, né, no Circo Voador, que era o mesmo modelo. A ideia do Iuca, sensacional, era a ideia de se fazer manifestas. O que é isso? Né? Manifestas. Manifestas, atos Legal. políticos que tivessem música, bar, cerveja, exposição. Então a gente fez alguns eventos, chamava artistas como Latuf, cartunista, né, fazia exposição do Latuf, um debate político e depois um show com bar aberto. Ou seja, não havia aquela coisa da pessoa sair de casa para assistir uma palestra. Ele ia sair para assistir uma palestra, um show, uma exposição, tomar uma cerveja, encontrar os amigos. Então, quer dizer, a vida política passava a ser como algo inerente à vida social, né? Que a Sim, sim. distinção é absurda, né? Ah, vamos para a política, não, política e noite, curtição, isso tudo tem que estar junto, né? Porque Sim. todo ato é um ato político. Beber uma cerveja é um ato político. Então, quer dizer, por que vamos esconder isso? Né? Vamos revelar exatamente isso, né? Que a política está em todas as nossas ações. Né? Então, isso foi um legado que eu acho que a Boca deixou importante, né? De mostrar que a gente pode, né, atuar politicamente sem precisar, né, estar separado, né, das atividades culturais, do lazer, né? Tá tudo junto, tudo integrado. Né? Zé, desculpe interromper, já te interrompendo. Qual era o nome mesmo do projeto? Então, Da festa? é Brigada Organizada de Cultura Ativista. O Não, projeto da festa, o Iuca tinha um sonho de fazer a manifesta. Na verdade, todo manifesta. da Boca visava essa coisa da manifesta. Eu lembro que a gente viajava conversando, pô, a gente precisa botar um púlpito. Um púlpito seria um lugar com microfone, onde todo mundo que estivesse na festa pudesse subir e fazer um discurso. Pô, que massa. Pô, é sensacional, né? Então você realmente
trazer, né, a ideia da democracia no sentido de uma manifestação ampla de todos que estivessem ali naquela festa. Então, muita coisa que a gente pensou e não conseguiu realizar todas, né, mas o espírito está aí, né? Tanto que a gente conseguiu agora, no ato a favor da permanência do deputado Glauber Braga, que está sendo covardemente perseguido em Brasília, né, pelo presidente da Câmara dos Deputados, que é o Lira, né, que, pelas críticas que o Glauber faz aos desvios de verbas ocultas, as maracutaias todas, né, desse personagem que hoje preside a Câmara, ele está sendo perseguido, ameaçado, inclusive, de cassação. Nós temos um processo que agora, em fevereiro, vai ter a decisão lá do, do responsável pela comissão de ética, né, do relator, né, para ver qual vai ser, né, a indicação de punição para um deputado que está cumprindo o dever dele, que é denunciar, né, as falcatruas que acontecem dentro daquela casa. Ou seja, aí a gente fez uma ação no Circo Voador que foi mais ou menos nessa linha, né? Nós pegamos lá, né, vários grupos culturais. Então, teve o Tá na Rua, que é um grupo de teatro aqui do Rio, muito histórico, muito importante. Tivemos Moisés Marques, sambistas, tocando. Foi sensacional, né? E dentro desse espírito, o espírito que o Yuca trouxe, porque, né, não é showmício, é outra parada, entendeu? Legal. Porque o showmício é uma coisa que você pega o showmício hoje é desejado muito pela direita, né? Que você pega uma multidão, coloca lá para assistir um músico desse chapa branca, que não vai falar nada de política, porque não, showmício não é para falar de política, entendeu? E aparece no final um deputado, né, pedindo voto. Não é isso não, a parada era outra. A parada é uma situação onde você pega a cultura e transforma, né, o lazer e a interação cultural de pessoas como um ato de manifestação política, né, de uma forma completamente diferente de usar a política para esses fins espúrios, né, de momentos eleitorais. Né, era uma outra situação, né, é um bom uso da cultura. Né, sim, sim. Pelo que eu vejo, então, o Manifesta é praticamente um combo de arte, cultura e política, juntos, e democracia. É a Brigada Organizada de Cultura Ativista. Então, exatamente isso, é colocar, porque uma das coisas que mais deixava o Yuca inquieto, e ele falava isso para mim constantemente, ele falava assim, cara, pô, eu fico impressionado como os artistas não se posicionam. Ele sempre batia nessa tecla, porque para o Marcelo não existe essa distinção, e você vê na obra dele, na música dele, né, na poesia dele. Ele não estava falando de uma coisa que era desconectada, né, do mundo, da vida e da política, né, nesse sentido mais amplo, né, de visar a transformação das relações sociais. O Marcelo usava a arte dele visando a transformação das relações sociais. Não era uma arte para... Né, e ele sabia disso. Né? Ele dizia para mim, olha, a música que eu faço não é para agradar os ouvidos. Né? Não é uma música assim, tipo, para a pessoa se sentir bem, é para se sentir incomodada, né? Quem ouve a música do Marcelo se incomoda, né? É a música para pensar. Né? É isso. Mas Yuca sempre foi um dedo na ferida, né? Sim, e vai continuar sendo, né? E vai continuar sendo. Isso, né? Ele pagou um preço alto por isso, né? E não são todas as pessoas, e aí, independente de serem artistas ou profissionais de outras áreas, que queiram pagar o preço, né, para fazer esse enfrentamento. Né? Talvez assim, a admiração mútua que aconteceu entre eu e o Marcelo, né, entre nós dois, era muito no sentido disso, né, de ele também reconhecer, né, que eu poderia, na minha função como delegado também, achar que estava tudo bem, né, como a maioria dos delegados. Né, fazer aquele discurso jurídico de que, né, de lei e ordem, e, né, que estamos aí para proteger a população, quando na verdade a gente sabe que a função da polícia ela vai, né, num nível de controle, principalmente no Brasil, que é um controle que visa, né, manter as desigualdades. Né? Então, quer dizer, não tinha como, né, eu não me expor também como delegado e pagar um preço por isso. Paguei, mas assim... Né, quando você... era do
da sua vida, né? Da sua história, né? Sim, sim. Quando você cita, Zaconi, que Marcelo pagou um preço, qual foi o preço? Como assim? Não consegui entender. Então, muitas portas se fecharam para o Marcelo, né? Ah, Do posicionamento dele político. Né? mídia, né? Muito da mídia, completamente, e aquela coisa, né, do fato dele como artista, depois dos tiros, né, ter sido reduzido àquela questão que hoje, né, afeta muito a questão do ambiente musical. Hoje o artista ele ganha com show, né? Você vê que mesmo os grandes Uhum. artistas eles não param de fazer show porque hoje quando você lança um trabalho você já bota ele numa plataforma digital onde todo mundo tem acesso, né? Quem vai ganhar Uhum. ali é a plataforma, o artista ganha muito pouco e tal, papapá, mas não é como era antigamente, né? Hoje o artista ele divulga o seu trabalho para poder na hora de fazer o show, né, ter um retorno. E o Marcelo, depois dos tiros, ele não podia mais se apresentar, né? Tinha toda a dificuldade, né? Ele era baterista, ele não podia mais ser baterista, Sim, se reinventar. Então, todo o trabalho dele meio que foi meio que apagado, tanto do Furto, quando você falou, né? Quase uhum. pouquíssimo divulgado, né? E para uma pessoa que representava o que o Marcelo representou já desde a época do Raba, era algo assim, Uhum. o que está acontecendo. E quanto mais ele avançava, Uhum. né, na sua expressão política, mais ele era meio colocado de lado, né? Então, acho que Sim, ele foi o trabalho do Rapa, né, veio num momento em que a indústria cultural, digamos assim, né, estava no início dos anos 90, ali, né, meados dos anos 90, né, você, meados. meados, né, no início, né, meados dos anos 90, você ainda tinha ali um interesse de uma indústria cultural, né, por aquelas bandas que estavam surgindo, né, já com uma pegada mais brasileira, que foi um desdobramento do rock nacional. O rock nacional dos anos 80 foi muito pautado numa coisa mais quadradona, estilo gringo, né? De repente, quando a sonoridade ficou brasileira, a coisa chamou atenção, né? Já não era mais rock, né? Era música brasileira. Exato. A música Bem, é, com, uma com referência. coligação Recife, uma coligação Recife, Rio de Janeiro, São Paulo, né? Enfim, Exatamente. É nisso né? que foi uma coisa que foi muito bem aproveitada naquele momento, né? Mas que depois, quando perdeu o interesse, mas assim, no caso do Marcelo, né, teve todo o problema por conta dos tiros, mas principalmente por causa do comprometimento que ele sempre manteve, né, na luta política. Uhum. Então, ele inclusive botou a cara, né, e o nome dele numa campanha eleitoral. Isso para um artista é terrível, né, porque quando você entra ainda no, ele foi a convite, né, do PSOL, foi candidato a vice-prefeito em 2016, numa chapa com Uhum. o Marcelo Freixo, né? E Sim. o universo político, institucional, ele é aquilo. Quando ele era o candidato, todo mundo estava ali. Eu conheci muita gente ali na casa do Marcelo na política. A Marielle foi uma delas. Em 2016, a Marielle frequentava direto a casa do Marcelo. Muita gente do partido e tudo. E depois que passa a onda, que já não era mais o candidato, some todo mundo. E isso o Marcelo não entendia. Marcelo ficava assim, pô, cadê os caras? Sumiram? O que acabou? Porque para ele a luta política não era a luta eleitoral, não era o momento da eleição. Né? Infelizmente, e aí já indo para outro lado, que talvez nem seja esse o da nossa conversa hoje, mas pô, acho que de uma certa forma a esquerda foi cooptada por esse momento eleitoral, né? Onde a gente Fique à acha que vontade. o jogo todo é disputado numa eleição. Pô, pelo amor de Deus, né? A eleição é um momento do jogo político, mas não pode ser o momento maior, principalmente para a esquerda, que pretende transformar relações sociais. Né? Então, Uhum. eu acho que é um momento importante, claro que é, não estou negando a importância do campo institucional, mas acho que o Marcelo ele não era um cara que visava só isso, até porque ele nunca teve interesse nesse campo, né? Não. Acredito até que ele tenha até se arrependido desse momento em que ele se colocou Talvez, como é,
Talvez ele até tenha se arrependido disso. É. Ou talvez se decepcionado, né? Né? E o último trabalho, que eu acho que tem alguém que quer fazer um comentário aqui, Domingo é Dia de Cinema. Ah, isso deve ter sido Domingo é Dia de Cinema. O comentário dele, Zacone, foi assim, ó. O último CD é absolutamente fantástico. O íntimo que intimida ou Canções para Depois do Ódio. Realmente, o Canções para Depois do Ódio é um álbum, assim... Marcelo mesmo falava, né? Eu fiz um álbum para ninguém entender. Né? Então, realmente é um álbum... Mas é porque, como as canções são para Depois do Ódio, o ódio ainda está bombando, acho que ainda vai ter que esperar um pouco esse ódio baixar para as pessoas entenderem. Né? Mas, boa colocação. Gostei. Que a obra do Marcelo é uma obra que ainda vai ser muito lida e relida. Né? Mesmo aquelas mais clássicas da época do Rapa e tudo, cada vez mais a gente encontra o sentido para aquilo tudo. Né? São muito atuais, né? Imagina a música que foi escrita há mais de 20 anos, atuais como a do Marcelo, né? Isso é impressionante. Né? Ele tinha esse poder. Ele tinha um poder de síntese, o Marcelo, que era inacreditável. Né? Tem coisas assim que eu ficava, pô. A gente chegou a lançar uma cerveja Antifa, a cerveja artesanal. Eu acho que eu vi uma foto. Eu vi uma foto. Essa cerveja Antifa a gente lançou em 2017, porque eu já estava naquela onda, olhando lá as coisas. Uma vez, Marcelo me perguntou assim, pô, Rolando, me diz aí, pensa numa palavra que unifica a esquerda, porque a direita está sempre unificada na grana, nas coisas, mas né, a esquerda não consegue se unificar, está sempre dividida. Qual é a palavra? Eu falei para ele, olha, foi até o que inspirou o nome do movimento Policiais Antifascistas. Falei, Marcelo, só tem uma palavra que unifica a esquerda, é antifascismo. Porque o antifascismo foi o único momento na história da esquerda que comunistas e anarquistas sentaram juntos. Né? E aí a gente... foi dali que eu falei, vou fazer um movimento de policiais antifascismo para chocar, né? Porque é uma profanação, tanto aos policiais como ao antifascismo. Né? Até hoje tem gente do movimento antifascista que diz que polícia não pode ser antifascismo. Né? E os policiais, então, acham um absurdo. Policiais antifascistas estão nos chamando de fascista. Os caras falam, né? Porque fazem todas essas... Então, era realmente um ato de profanação, que é importante na política, para você desacralizar essa coisa do bem e do mal. Então, policiais antifascismo veio desse debate meu com o Igor, que a gente falou, vamos lançar uma cerveja chamada Antifa. E aí, para chegar nesse poder de síntese do Marcelo, a gente conversando, a gente falou assim, como é que vai ser a campanha da cerveja? Aí ele parou, mas ele não pensou 5 minutos. Cerveja Antifa, a cerveja com gosto de luta. Legal. Marcelo, se ele fosse para publicidade, ele ia arrebentar, porque ele tinha uma cerveja com gosto de luta, é sensacional. Né? Então, a gente chegou a fazer uma coisa com umas camisetas também. Eu tive uma empresa com o Marcelo chamada Outdoor Humano. Outdoor Humano era uma empresa para fazer camisas. Ele tinha assim... bolava algumas ideias de camiseta e tal. Tinha uma que era assim, uma igrejazinha pequenininha em cima de um morro, e aí vinha escrito assim, pequenas igrejas, grandes negócios. Ele tinha toda uma crítica, né, que já fazia, né, a esse campo. Genial, né, usa. Genial. Então, assim, a saliva é o suor das palavras não ditas. Coisas assim, maravilhosas que o Marcelo... num bate-papo, ele era capaz de tirar vários coelhos da cartola, né? Ele tinha uma facilidade muito grande com as palavras, né? Tinha. Tanto que no Facebook dele, quando eu acompanhava muito ele, era um momento de expressão dele, né, na escrita, né? Popularizando, enfim, porque era um espaço público. E eu observava, Zacone, a cada texto que ele fazia, com letras garrafais, às vezes até com português, ele nem ligava, às vezes, português, enfim, né? E eu observava, às vezes, eu falava, cara, isso daria uma boa letra, né? Isso daria uma boa música, sabe? Isso daria uma boa poesia. Isso é uma poesia, né? Isso é uma música de protesto. E era apenas uma escrita básica que ele fazia assim, largava e já foi. Né?
E eu, com um olhar musical, né, eu conseguia identificar isso, assim. Zacone, eu gostaria de agradecer a Ruanã, que apareceu aí, que é um grande fã também de Marcelo, ele que me presenteou com essa camisa do Furto. Ó. Ah, que maneiro. Obrigado. Que maneiro. Tem uma galera bacana aí, que nós temos um grupo chamado Família Uca no WhatsApp. Né? Legal. E aí só tem bem legal. Me lá nessa família. Como? Me convida para o grupo da família. Posso te convidar mesmo? Claro. Pô, aí tá. Eu juro, o meu maior desejo é que a gente consiga, esse ano que vai entrar, já que a gente já está nessa reta final aí de 2024, 2025 a gente tem que emplacar um projeto para um filme, um documentário sobre a obra do Marcelo Uca. Isso é sensacional, porque o Marcelo tem um filme, né, que foi meio que uma tentativa de biografia, mas que fala somente da questão dele enquanto pessoa que sofreu uma violência, ficou na cadeira de roda, do sofrimento dele com isso tudo, que realmente existiu, e né, eu estive ali muito próximo, né, mas isso desaparece completamente quando você olha a obra dele. Né? A obra do Marcelo é uma coisa que transcende completamente todas as questões pessoais que ele vivenciou, entendeu? Que não foram tão simples, né? Foram muito difíceis. Mas, assim, acho que a memória que eu tenho, pelo menos eu dele, né, é muito mais voltada para esse poder de criação, né, artística, que é uma atitude completamente política, né? E eu acho que ficou faltando uma biografia sobre a obra do Marcelo, não só das músicas, mas também dos 2 livros de poesias que ele deixou, né, dos desenhos que ele fez no final da vida, né? Um deles está aqui na minha casa. Fui presenteado com um dos primeiros desenhos do Yuca, que não sei, posso pegar? Pode, para mostrar. Claro, poxa, maior prazer. À vontade. Então, aqui, ó. Isso aqui é sensacional. Isso aqui, ó, é um quadro que tem, conheço esse. O Bezerra da Silva, né? Não sei se dá para ver o Bezerra aqui, eu vejo. Pô, dá para ver sim, o Bezerra da Silva. Dá para ver sim. Bezerra assinado pelo Yuca, tá aqui, ó. Porque ele não assinava os desenhos dele. E aí ele fez esse aqui, ó, e eu fiquei de olho, ele falou, é seu. O Marcelo tinha essa coisa também, a arte para ele era uma coisa para ser presente, era um presente que ele dava para as pessoas, né? Então ele não tinha, ele ia mensurar a questão econômica com a arte dele, né? Tanto e olha que ele tinha um potencial de ter entrado com toda essa qualificação dele que nós falamos aqui como artista, né? De criação, até publicitária, cerveja antifa, cerveja com gosto de luta. O Marcelo podia ter arrebentado, né, na publicidade, podia ter arrebentado até como cineasta, porque, repara, ele fez cineasta. O clipe dele, Da Minha Alma, foi premiadíssimo, né? E o roteiro é todo dele. Ele era um artista assim, com potencial de, se ele fosse um cara que quisesse pegar a arte dele e transformar aquilo num valor econômico, ele tinha morrido rico. Mas não foi isso que aconteceu, porque ele dava a arte dele de presente. Aqui, ó, tá aqui, tá na minha casa, é meu. Eu já fiz algumas cópias que eu falei assim, porra, até no final já o Marcelo já muito doente, ele começou a pensar em vender, né, os trabalhos dele de arte. Chegou até a ter uma exposição dele na Lapa, ele vendeu alguns quadros, muitos quadros desses só aí nas casas de pessoas importantes. O Marcelo D2 comprou um, a Cristina Dória, que é uma outra queridona, amigona minha, fez faculdade comigo, era amiga dele, ele chamava ela de Tininha, ela trabalhou na Warner, então uma pessoa também bem interessante, porque ela conheceu o Marcelo bem antes de mim, né? E já na época do Rapa, do KMD5, essa turma que pegou o Marcelo já lá atrás, né? A origem de tudo, o próprio Rapa Duo. Ou seja, em suma, o Marcelo não via a arte dele como um valor econômico. Ele via a arte dele como um presente, né, para poder transformar o mundo. E isso eu acho que é um grande legado dele. E a gente, se um cara que construiu toda a arte dele
pensando que aquilo era um presente a ser oferecido, né, para as pessoas que estivessem interessadas em transformar o mundo, a gente tem que pegar essa arte e apresentar ela principalmente para as gerações que vão vir, né, e que não vão ter, né, porque muita coisa vai chegando, muita coisa nova, né, e essas referências históricas elas têm que ser marcadas, né, com documentos, né? Acho que hoje um filme, um documentário sobre a obra do Marcelo é algo que eu vejo como um horizonte para a gente no ano que vem. Estou conversando com o Pedro, né, o irmão do Yuca, que representa lá o pai dele, o Djalma, a Paula também, né, do Renato, para ver se a gente consegue emplacar esse projeto. Né? A gente tem a família. Legal. Inclusive, a Paula acabou de entrar aí, ó. Seja bem-vinda, Paula. Legal, bom te ver aqui. Paula é demais, queridona. A gente já chegou a conversar no passado, né, sobre esse projeto, né, de tentar, né, a gente organizar um documentário sobre a vida do Marcelo e a obra, né, não a vida, porque já tem um Caminho das Setas que fala muito da coisa pessoal, né, mas o documentário sobre a obra dele, né, e eu espero que esse ano a gente possa avançar. Né? Oh, bacana, bacana, bacana. Não só essa obra como cinema, mas também as obras, pô, tantas gravações e músicas inéditas, enfim, né? Sim. Muito material, né? Que o Uca deixou, né? Sim, e a relação que ele tinha com os artistas que procuravam ele, né? Quantas vezes eu fui na casa do Marcelo, não tinha um artista lá, o Gabriel Pensador, que estava ali na porta esperando para falar com ele. Ele era uma pessoa que os artistas procuravam. Muitas vezes eu vi o Bernardo Benegão indo levar uma música para ele para saber a opinião dele. Todo mundo queria saber o que o Marcelo achava, né? Tem artista, eu encontrei o Seu Jorge numa festa, né, de artistas, e tudo. Estava ali de bicão, né, convidado ali, foi na casa da Paula Lavigne. E aí eu me apresentei para o São Jorge, falei da minha relação de amizade com o Yuca e falei da possibilidade da gente ter um evento, né, um show, um filme, para homenagear o Marcelo, que ele seria uma pessoa importante. Né? E por que o Seu Jorge é uma pessoa importante? Primeiro que o nome artístico Seu Jorge, quem deu foi o Yuca. Pouca gente sabe, mas o Yuca é que deu esse nome para o Seu Jorge. E o Seu Jorge, quando eu falei para ele que eu gostaria de tê-lo numa homenagem para o Marcelo, ele falou assim, mano, olhando no meu olho, eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar meu telefone pessoal, tu não vai falar com o produtor, com ninguém não, tu vai falar comigo, porque para o Marcelo, para o Yuca, o que vocês fizerem, eu estou dentro. Quer dizer, essa legitimidade, né, esse credenciamento que ele tinha no meio artístico, né, é uma coisa impressionante. Sim. As pessoas viam uma referência, né, um conselheiro, como um amigo, vários Marisa Monte, né, uma turma, Letícia Sabatella, entendeu? Uma turma de amigos. E essa turma toda vai ser chamada para esse documentário para que eles possam falar dessa relação artística, né? Uma relação diretamente com a questão da produção cultural, da obra do Marcelo, da contribuição que o Marcelo deu para esses artistas. Pô, né? A carne mais barata do mercado é a carne negra. É a carne negra. Pô, esse Marcelo tá, muita gente não sabe que tem essa letra dele. Que a letra é dele, sim. Não é só dele, não. Acho que é de Seu Jorge, talvez. Né? É de Seu Jorge. Então, essa história, né, da contribuição do Marcelo para a cultura brasileira, eu acho que é fundamental nós termos isso num documentário. Esse documentário tem que sair. Né, e eu espero que pelas mãos de pessoas que tenham um comprometimento real, né, com o que o Marcelo produziu. Né, porque ele merece isso. Ele merece ser apresentado como um artista que entregou, né, a obra e a vida, né, pensando no país, pensando no Brasil, pensando no nosso povo. Né. Marcelo é um cara sensacional, né, amigo? Zacone, eu gostaria de dar umas boas-vindas aqui, primeiramente a Paula, né, que é a esposa de Renato Fontes, né, que infelizmente nos deixou, né, as saudações a ela, seja bem-vinda, Paula. Seja bem-vindo também o primo de Marcelo e Yuca, né, o Fábio Sou, né, tem mais uma galera aí também, tem o Joanan, né, o Juanan, na verdade, tem o Paulo também, que faz parte lá do grupo do Família Yuca, enfim. Eu gostaria de saber sobre uma coisa importante assim, ó.
teve um seguidor que me pediu para fazer essa pergunta para vocês, Zacone. Vou fazer aqui, ó. Só um minuto. Mas antes de eu fazer essa pergunta, eu gostaria de voltar quando eu e você nos conhecemos, e foi o dia que eu conheci Marcelo também. Foi aqui em Salvador, no Fórum Social Mundial, né, onde teve a palestra do Polícia Antifascismo, né, e onde Marcelo se encontrava. E ele, tamo junto, Fabão, tamo junto, Fábio Sou. E ele, eu me lembro que a primeira fala dele foi na palestra, né, do Polícia Antifascismo, polícia antifascista, ele falou assim: poxa, eu não trabalho na área da segurança pública, eu não sei porque eu fui convidado para estar aqui, mas eu como músico, aí ele começa, né? Aí você lembra, né? E foi bem interessante, mas foi um dia também muito marcante também esse dia, que foi o dia exatamente 14 de março de 2018, né? E logo depois da palestra, né, que a gente trocou uma ideia, enfim, aí ele me apresentou a você, eu e você, a gente conversou também sobre outras coisas da vida, tal, você me deu uns conselhos bacanas, e aí você recebeu um telefonema, né, e a partir daí tudo mudou, né, você tem essa lembrança, e o que é que você pode falar sobre esse momento? Foi um momento bem marcante. Foi o dia da notícia da execução da Marielle, aqui no Rio de Janeiro. Eu estava no fórum, né, e a gente fez o convite para o Marcelo, porque ele já estava muito doente, mas, assim, algo me dizia que era talvez uma das últimas oportunidades que a gente poderia fazer uma viagem junto, ia ter o Fórum Social Mundial. Eu sabia que o Marcelo, desde o primeiro Fórum Social Mundial lá no Sul, que ele teve uma participação expressiva, né, ele teve presente em Porto Alegre. Eu sei que ali estavam várias entidades, MST, sabe, organizações sociais que o Marcelo tinha, né, uma proximidade, um interesse. E eu falei, bom, é a chance da gente levar o Marcelo para Salvador também, e aí conseguimos, né, pela organização, porque a gente aportou o Congresso dos Policiais Antifascismo dentro do fórum. Eu falei, pô, então é perfeito, vamos fazer a palestra de abertura com o Marcelo. O Marcelo já conhecia muito das lideranças do movimento, que tinham estado aqui no Rio, e eu sempre levava a turma lá para conversar com ele. Aliás, o Marcelo, ele viu de perto o surgimento do movimento Policiais Antifascismo, muito perto mesmo, conversando com ele, como criar esse movimento nacional. E, bom, quando teve essa oportunidade, a gente convidou ele para fazer a palestra de abertura. E ele era muito amigo da Marielle, né? Eu conheci a Marielle através do Marcelo na casa dele. A Marielle praticamente ia na casa do Yuca 2, 3 vezes na semana, desde 2016, porque foi quando ele foi indicado como candidato a vice-prefeito na chapa do Marcelo Freixo, a prefeito aqui no Rio. E aí, quando eu soube da notícia, a gente estava lá em Salvador, foi muito triste, né? Porque demorou, inclusive, a cair a ficha, né? Porque era algo inimaginável, né? Uma pessoa tão jovem, né, que tinha acabado de entrar na política, e durante, né, um momento muito crítico na política brasileira. Em 2018, a gente estava ali, né, no ano que elegeu o Bolsonaro. 2018 foi o que elegeu o Bolsonaro. Né? 1968, né? O ano que não acabou. Eu acho que qualquer hora a gente vai ter que escrever um livro chamado 2018, o ano que não acabou. Porque é uma ideia sua. Poderia surgir um livro. Poderia surgir um livro, 2018, o ano que não acabou, porque toda essa organização da direita, né, e o que a gente ficou conhecido como bolsonarismo, estivesse já se estruturando anos antes, né, e eu acho que até os policiais antifascismo tiveram, né, essa sensibilidade de sacar isso lá em 2016, quando a gente criou o movimento. Né? Ninguém falava em antifascismo naquele momento, mas em 2018 foi quando todo mundo falou, olha, o fascismo está avançando. Então começou essa coisa do antifascismo a ficar mais latente em 2018, mas o nosso movimento já tinha 2 anos. Né? Mas eu acho que em 2018 foi onde nós percebemos, né, que esse campo do fascismo estava se organizando no Brasil para tomar o poder. E foi o que aconteceu no ano. E tudo começou, né, com a execução da
Marielle durante uma intervenção federal militar no Rio, que ainda tem que ser devidamente esclarecida, porque tinham personagens ali, né, como esse general que está preso aí na tentativa de golpe, né, que era um interventor aqui no Rio. Então, não sei até que ponto a execução da Marielle não estava num pacote também e que essa tentativa de golpe já não tinha começado em 2018. Né? Mas isso é um assunto, ou seja, ali você tinha um contexto, né, com personagens. Imagina, quando Marielle foi executado, o interventor no Rio de Janeiro era o Braga Neto, esse general que hoje está preso, né, por conta da tentativa de golpe no 8 de janeiro. Então, por isso que eu acho que a gente podia escrever, como o Zuenir Ventura, que escreveu, né, em 1968, o ano que não acabou, né, mostrando as consequências de toda aquela movimentação que aconteceu em 68, que nós temos até hoje, né? Quer dizer, como que a partir daqueles movimentos estudantis na Europa e tudo aquilo ali influenciou gerações e que a gente tem até marcas dessa influência até hoje. E eu acho que essa ascensão do fascismo no Brasil em 2018, ela continua permanente ainda hoje, 2024. E em 2026 a gente vai ter o mesmo enfrentamento que a gente teve em 2018, o que significa que 2018 é um ano que ainda não acabou. E foi nesse ano que a gente recebeu a notícia da execução da Marielle, e eu estava lá com o Yuca e foi muito triste. Algumas pessoas que estavam no evento até retornaram para o Rio, não conseguiram nem aguardar o final do evento. A gente ficou perdido, mas não tinha muito o que fazer, ou a gente voltava para o enterro, para o velório, né, que ia ter uma manifestação assim. A gente ficava lá e a gente acabou optando por ficar e tentando entender, e eu acho que até hoje todo mundo quer, né, entender o que aconteceu ali naquele dia. Né? Que acho que até hoje é muito esclarecido lá, essa história de que a Maria foi morta pela milícia, porque ela estava atrapalhando interesses fundiários. Para mim é caô, porque ela não tem uma ação dela direta que atrapalhou nada da milícia, sem contar que a milícia não escolheu o momento de uma intervenção federal militar para matar uma vereadora, né, na forma do gangsterismo. Acho que está tudo muito mal explicado ainda. Né? Por isso que acabou. É isso. Eu me lembro que, justamente nessa hora, eu vi, né, pessoalmente, eu estava ali naquele momento, você lembra muito bem, eu vi você recebendo a ligação, né? E você, sem acreditar, né, cara? Sem acreditar, e você falando, Marcelo, mataram a Marielle e tal. Aquela situação, ficou aquele clima, todo mundo baixou o astral, e ficou um silêncio assim, né? Um silêncio assim. E Marcelo, como assim? A coisa foi tão assim repentina, né, inesperada, que o Marcelo só veio a chorar compulsivamente a morte da Marielle quando a gente voltou para o Rio. Lá na hora, ele não conseguia ter essa reação, e nem eu. E de uma certa forma, o que está acontecendo? Eu percebi isso. É como se não fosse, como se a gente não estivesse acreditando naquilo que a gente estava, naquela notícia que a gente estava recebendo. Mas depois, quando a gente voltou para o Rio, meu irmão, vi uma cena desse, uma dor muito grande, né, que ele sentiu. Né? A memória do período que eles estiveram juntos, né, que eles estiveram muito próximos. Marcelo era um cara muito família, muito amigo, né? E ele ficou muito assim, sem entender, porque quando acabou aquela onda de 2016, da candidatura dele, muita gente ali do partido desapareceu. E ele ficou um pouco ressentido, porque ele achou, bom, ele só me quer como candidato. Né? Então, né, quando ele percebeu que aquelas pessoas que tinham desaparecido estavam também numa luta, só que em outro campo, né, que talvez tenha se afastado deles, mas inclusive perdendo a própria vida, né, que foi o caso da Marielle. Eu acho que deu a ficha para eles de que estava todo mundo na luta ainda, né, e pagando o preço por isso. E eu me lembro também, Zacone, desse dia de 14 de março de 2018, nessa noite, que logo depois, né, você foi para um caminho, ele iria para o hotel, enfim, onde ele me fez um convite para acompanhar ele para o jantar e tal. E na hora que estávamos esperando o Uber, né, ele desabou. Nesse momento ele desabou. Né? E aí fomos, jantamos no hotel e tal. E depois da janta também ele desabou novamente. Né? Mas
ao mesmo tempo, como você também, a ficha não estava caindo, ele não estava conseguindo acreditar, Foi né? muito Então, assim, foi muito difícil. Então, quem sou eu? Mas, em um certo ponto, eu estando ali colado com ele como fã e perguntando muita coisa sobre música e tentando tirar ele sabe? Tentando, poxa, mudar a situação, né? Para ele não ficar pensando na situação de Marielle, né? Inconscientemente, sabe? Naturalmente, eu focado muito na música, até porque não só eu, talvez eu, a Bahia, em alguma parte, assim, enfim, o Brasil, talvez, passou a conhecer muito mais a Marielle depois daquele dia, né? sim, Talvez sim. para vocês carioca, né? Não, E, até para os cariocas. e A Marielle estava no primeiro mandato, era uma pessoa muito jovem. uhum, No meu caso, principalmente por sim, conta da minha amizade com o Marcelo, a gente conhecia a Marielle já há alguns anos, né? Porque a Marielle uhum, era do PSOL, ela já estava na política, já estava próxima ao mandato do Marcelo Freixo, e quando veio o convite do uhum, serviço do Freixo, esse grupo que estava ali com o Marcelo Freixo, né? A Marielle, o Leon, né? Domingo é Dia de Cinema, que está aí com a gente, tá todo mundo ali meio que junto, e fizeram, né, da casa do Marcelo um bunker político mesmo, quer dizer, que ali ele era o grande comitê político, era a casa do Marcelo. E depois, quando terminou, né, a campanha e tudo, blá, blá, deu uma esvaziada. E ele ficou um pouco sentido com isso, porque na cabeça do Marcelo, uhum, então eles só me queriam como um candidato. E aí houve um afastamento. Mas quando veio a notícia da execução da Marielle, esse afastamento estava ali, sei lá, um ano e tudo. O Marcelo já não tinha tanto contato. Eu tinha mais contato com a Marielle do que eles nesse período, porque eu já era, naquele momento, pré-candidato, que eu fui candidato a deputado estadual pelo PSOL, e estava ali uhum. em contato com a Marielle, que já era, né, uma vereadora eleita em 2016, né, no final Sim, sim. de 2016. Pois é, aí, inclusive nesse dia, né? Então a gente, no outro dia, na verdade, nos reencontramos no bairro Rio Vermelho, onde fomos comer acarajé, e ali foi legal, que eu percebi que foi bom para vocês, assim, Pô, eu né? tô com Não vídeo. focar nessa. Depois eu vou te passar um vídeo para você postar na página daquela baiana Gosto fazendo sim. massagem nele e cantando. Nossa, uma coisa mais linda do mundo. Né? E ele dela, e ela ia cantando. Eu tenho muita coisa assim de imagens dessa viagem, né? Com o Marcelo, Ah, cara, pô, eventos. legal. Acho que isso tudo, de vez em quando, tem que ser colocado aí na página, né? Sim, Eu, sim, sim. quando ele da. Eu, eu, entre aspas, né, assim, quem sou eu? Vou continuar falando, né, mas eu percebi que eu tentava, de uma certa forma, ele esqueceu, teve uma hora que ele esqueceu e focou no presente, né, falou, pô, vou aproveitar aqui esse momento em Salvador, vou aproveitar aqui, Márcio, vou aproveitar aqui Ted Santana, né, lembra do Ted também, o baterista do Entidade também, que estava junto conosco, Sim. né, conosco, a Laurinda também, né, A a Lau Lau estava colada, enfim. viu. Hã? Eu não tenho, a Lau não tem visto mais a Lau, não tem mais encontrado com ela. Ah, Uma pessoa. A Lau segue a página, é só você botar lá a Laurinda, ela segue a página, Legal, ela tá até aqui em Salvador, ela está morando no interior, mas está em Salvador. legal. E, e a última noite que passamos juntos, né, que aí a gente ficou, depois daquela noitada do Rio Vermelho, a gente foi lá pro quarto do hotel dele, né, para a gente poder ficar resenhando, conversando, enfim. Uhum. Eu me lembro que ele pegou o computador dele, o Apple, e me deu assim, falou, Márcio, coloca a foto da Marielle para mim no meu perfil no Facebook. Eu nunca tinha pego um Apple na mão, nunca tinha, enfim, não sou muito bom em tecnologia nessa parte e tal, e ainda mais o Apple. Aí eu tentei, não consegui. Né? Aí passei para outra pessoa, né, que estava junto com a gente. Também não conseguiu. Aí passei para lá, o Talau não conseguiu, enfim. Mas aí a gente desfocou disso e a gente começou a conversar sobre outras coisas, enfim, né? E ele. E quando a gente ficou até quase 3h30 da manhã a gente conversando, né? E ele Mas chegou um momento assim. ele gostava da Oi? noite. O Marcelo gostava da noite. A vida Exatamente, noturna. exatamente. Cansei de chegar na casa dele 10 horas e, pô, quando dava meia-noite parecia que estava começando o dia. Eu já cansado, querendo ir para casa dormir. Ele não fica mais, vamos conversar para ele, porque ele dormia já de manhã.
Ele De gostava de manhã. desenhar, né, com o dia clareando, ficava boa parte É, da manhã dormindo, né, e acordava mais tarde um pouco, almoçava. Então, quando dava 10 horas da sim. noite, ele estava acordadaço, né? Sim, Era difícil acompanhar sim. o ritmo dele. É, e nessa noite ele falou, deixou bem claro para nós assim, ele olhou para mim e falou, e olhou para eu, para lá, enfim, ele falou, olha, hoje está sendo um dos dias mais felizes da minha vida, sabe? Esquecendo completamente a história de Marielle, ele estava focado no agora, no aqui e agora dele, ali, naquele Ele, momento, né? naquele momento, foi muito importante, porque ele, inclusive, me agradeceu muito pelo convite, porque ele talvez sabia que cada vez ficava mais difícil dele poder entrar num avião, fazer uma viagem. Sim, E, sim. Marcelo, por incrível que pareça, a saúde dele foi ficando muito debilitada nos últimos anos. Né? Teve um ano Uhum, que ele ficou praticamente, acho que foi o ano de 2000, talvez, não, ou 2009, 2019, ou 2000, desculpa, 2019, foi 2018, a gente esteve lá, acho que foi 2019, ficou praticamente o ano todo internado no hospital. Então, os dois, três últimos anos assim, foram muito sofridos, né? Então, queridos. ele já Sim. estava sentindo que o corpo dele não aguentava mais, né? E aquilo ali era uma Uhum, oportunidade dele reviver, né, algo que faz uhum, parte de uma vida, né? Viajar, uhum, encontrar amigos, conversar, né? Ele já não fazia aquilo há muito uhum. tempo, né? Então, Sim, ele valorizou entendi. aquele momento É, disso, porque é, era um momento que era raro e que talvez uhum, não fosse ter, como não teve, a oportunidade de repetir. Aquela foi a última viagem que o Marcelo fez na vida. Foi sim, aquela Salvador. sim, sim. Tanto que na hora que, por bom senso, já era 3:30 da manhã, e o voo dele acho que seria 8 ou 9 da manhã, né? E Sim. aí, por bom senso, a gente, eu lá, falando, pô, lá, a Lau também, galera, vamos nessa? Tá na hora de Marcelo dormir, porque daqui a pouco ele vai pegar avião, tal, precisa descansar. Mas você sabe que quando eu abracei ele, me despedi dele, né, e aquele abraço, sem saber que ele iria, né, fazer a passagem dele tão rápida, eu na hora de eu estava indo na porta assim, que eu estava meio que fechando a porta, que eu olhei ele sozinho assim, com o laptop assim em cima do colo dele, ele sozinho na cama. Sabe que eu olhei para ele, ele olhou para mim assim, eu olhei assim, e eu senti no olhar dele, ele falou, cara, fica aqui, sabe? Pô, eu não vou dormir, fica aqui, fique, sabe? Só que ele, tão educadamente, ele entendeu, ele, sabe, entendeu a gente. E se eu soubesse, né, é uma coisa que eu me arrependo muito, né, porque foi logo depois, ele teve a partida dele, e eu teria ficado aquela noite ali até de manhã com ele, né, É, conversando, muita coisa. você tem as suas memórias, você teve um encontro bonito com ele, né? Ele me falou muito de você antes da gente chegar em Salvador, falou que você estaria lá, que tinha marcado com você lá no fórum. Então, com ele foi uma coisa importante, né? Ele vivenciou, Foi. né? E eu acho que talvez vendo o potencial, né, que você tinha de perpetuar isso que você está fazendo aí na página, né? Manter acesa aí a memória dele e reunir a turma, né, dos fãs numa coisa que não é, uma jogada comercial. Né? O Marcelo ele Não, não estava nessa. Né? não, não. Coisa É tudo feito com muito amor e carinho, né? exatamente, que era o que ele mais É. gostava, mais prezado. Né? É, Zacone, eu gostaria de mudar um pouco o foco e falar até uma coisa engraçada assim, entre vocês dois, né? Essa é uma pergunta até de um Ah, seguidor, legal. né? Eu pouco entendo de futebol, mas eu sei que você é um tricolor fluminense fanatismo, fanático, né? Tricolor fluminense, enfim. E Marcelo era flamenguista, né? E vocês se zoavam, Muito, né? Vocês se brincavam, se zoavam o tempo todo com futebol, o tempo mas, todo. né? Mas era uma coisa muito legal, porque aqui no Rio, por incrível que pareça, o Fla-Flu sempre foi o clássico de maior rivalidade. Depois, nos anos 80, que entrou, principalmente nos anos 90, o Vasco e Flamengo é que passaram, que o Fluminense nos anos 90 ele deu uma caída, inclusive foi para a Série C, né? E o Flamengo e Vasco passou a ser o grande clássico do Rio. Mas, porra,
até os anos 70, 80, o Fla-Flu era o clássico. Mas só que essa rivalidade era, como diria o Nelson Rodrigues, dos irmãos Karamazov, porque era uma família, né? O clube de futebol do Flamengo, Uhum. o clube não, o Flamengo é mais antigo que o Fluminense, mas o futebol do Flamengo, o Flamengo era um clube de regatas. Veio de uma disputa Uhum. do Fluminense, né? Ou seja, o primeiro time do Fluminense brigou no clube e foi formar um time no Clube de Regatas Flamengo. Mas teve uma época que, por exemplo, torcedores do Fluminense no futebol torciam para o Flamengo no Remo, tá ligado? Gente que foi Uhum. do Flamengo, mas que no futebol era Fluminense. E aí, quando esse time do Fluminense vai para o Flamengo, essa rivalidade fica, mas fica uma rivalidade meio que fraterna, onde, como irmãos, de zoar muito o Sim. fundo do outro, mas aquela amizade, aquele laço, aquele Sim. vínculo familiar, né, não é É. suficiente para com a família, entendeu? Então, tinha Uhum. muita zoação, mas nunca foi no sentido de um. Como acontece muito no Fla-Flu aqui no Rio, né? Você pode zoar, eu Sim. vejo os flamenguistas, quando os tricolores ou os flamenguistas, eles não sentem, né? Da Uhum. mesma forma quando é um vascaíno, um botafoguense, por conta desse vínculo familiar. Né? E a mesma coisa, Uhum. acho que também o tricolor, quando você é zoado pelo Uhum. flamenguista, é diferente pelo vascaíno, botafoguense. Então, quer dizer, acho que reforçou mais ainda a nossa amizade, o fato dele torcer para o Flamengo, eu pelo Fluminense, porque aí a gente tinha todo um humor, Uhum. né, para rir um pouco, né, dos Uhum. momentos de fragilidade no futebol um do outro. É, Isso era muito né? legal, né? Massa, massa, legal. Tem uma pergunta aqui de outro seguidor, já a gente mudando um pouco o foco, e você já falou um pouco mais sobre isso, né? Mas a pergunta dele é o seguinte, ó. Sabemos que Uca partiu há exatos 18 dias somente do início de um governo de extrema-direita no país. Por você conhecer tanto Iuca, Zaconi, e comungar do mesmo pensamento progressista, como você imaginaria que seria o discurso e a postura de Iuca nesses últimos anos? Ele estaria fazendo um enfrentamento que todos nós que temos um compromisso político fizemos, né, e continuamos fazendo, né, porque não acabou, né? Essa disputa está sendo feita até hoje. E ele estaria aí, Uhum. provavelmente, escrevendo, militando, né, na linha de frente contra o fascismo. Né? Sim. Mas é interessante que, pensando no momento já que a pergunta diz respeito ao momento da partida do Marcelo, né? É interessante Uhum. que ele meio que programou um pouco, né, como seria o velório dele. Acho que eu já conversei contigo, Márcio, mas acho que o público não sabe dessa história. Mas eu tenho uma filha que Compartilhe. tem uma filha mais velha, a Kalinde, tem Uhum. 30 anos, que ela estava participando da produção de um documentário sobre o professor Hermógenes, que era o Uhum. grande pioneiro da yoga, né, aqui no Rio de Janeiro. E ela me ligou, falou, pô, pai, a produção está querendo entrevistar o Iuca, porque o Iuca já tinha tido um encontro com o professor Hermógenes, já tinha conversado muito com ele, né? Começou a fazer yoga, inclusive o Iuca Uhum. praticava yoga, mesmo depois né, do acidente, eu acho que foi até depois dos tiros que a gente chama de acidente, né, mas foram os tiros que ele buscou também na yoga, né, uma nova forma de, né, se adaptar àquela situação, né, de cadeirante, tudo, né, Sim, sim. do corpo. E, bom, ele ficou muito encantado com o professor Hermógenes. Né? Na verdade, Uhum. ele já tinha uma referência do Hermógenes através do Bernardo, do Benegão, do Planeta, Uhum. né, que foi o primeiro a ter ali essa ligação com o Hermógenes, e de repente o Yuca lá na frente, por conta até do contato que ele teve comigo, desse amigo nosso Hare Krishna, aí veio o nome do Hermógenes, teve uma aproximação ali. E aí a minha filha foi lá, me pediu o contato do Marcelo para fazer uma entrevista para um documentário sobre o professor Hermógenes. Depois da entrevista, ela ficou com o namorado para tomar um vinho, por minha filha, o Yuka era meu amigo. Não, fica aí, vamos tomar um vinho. Aquela história que você conhece, Marcelo, né? Sempre querendo Sim. conversar, e fica aí, vamos ficar aqui, vamos beber um vinho, vamos conversar. Ela ficou.
E aí tocou uma música do Tio Juan. Aliás, não sei se tocou uma música ou ele falou que no velório dele, Ele, ele falou, ele falou, você me contou ele isso. falou que no velório dele ele queria que tocasse a música do Tijuana. Eu não Tico sei como é que Anjo, Tico Anjo. Desculpe, Tico Anjo. Tijuana, não, Chico Anjo, pelo amor de Deus, Tijuana é outra banda. Chico Anjo, Tranquilo, dos anos 70, tranquilo. Salvador, né? É de Salvador, né? É do Recôncavo de Cachoeira. Tijuana, cara, que absurdo, confundindo alhos com bugalhos. Tranquilo, Mas o Tico Nães, tranquilo, acontece. sou de Nanã, eu esqueço o nome da música e ele estava ali dizendo que queria que no velório dele tocasse essa música. E quando teve a notícia do falecimento do Yuca, a minha filha me ligou e falou: pô, pai, olha só, há 2 anos atrás eu estava na casa do Marcelo e ele falou do Yuca, ele falou que no velório dele queria que tocasse essa música do Tico Reis. Aí eu falei: pô, que música é essa? Aí ela me mandou o link, eu, pô, já tinha ouvido a música, mas não sabia da importância que ela tinha para o Marcelo, a ponto dele dizer que queria que tocasse no velório dele. E aí eu liguei, lembro que eu liguei para a Jussá, que é uma pessoa também importante para você conversar, que é a grande responsável pelo Circo Voador, né? Tem muitas histórias dela lá no circo, né? Quando eu cheguei lá para fazer a atividade da boca com ele já tinha um monte de história, porque a vida dele artística começou muito ali, pelo Circo Voador aqui no Rio, né? Com as bandas do Ele, ele pulava o muro, né, do Circo Voador, Isso. adolescente, né? Inclusive, tem uma história de que ele, já cadeirante, eles foram até o Circo Voador e conseguiram botar ele, não me diga como, né, pelo mesmo lugar que ele pulava, para dentro do Circo Voador, ele já cadeirante. E aí eu liguei para a Jussá, circo, e falei essa história. Falei: olha, o Marcelo comentou com a minha filha que queria que essa música tocasse no velório dele. E aí passei o link da música para ela, ela conseguiu um grupo e o Tico Anjo tocou, né, através de músicos do Circo Voador que a Jussá convidou, né? Inclusive o Marcelo D2 estava no dia do velório lá e participou também desse momento, e foi um momento assim, do ponto de vista da espiritualidade, que foi vencer, meu amigo, porque o sentido daquela música naquele momento, né, era tudo que o Marcelo representava mesmo, né, para a cultura brasileira, né, e o resgate, né, da, Sim. da música, e aí depois do próprio Crixá, né, eu fui ver lá, né, Nanã, e eu fui pesquisar, né, é o orixá que recebe as almas que desencarnam, ela é que recebe o plano espiritual, e ele tinha toda essa coisa. O Marcelo não era um cara religioso, né? Ainda bem, né? Porque estou cada vez mais convencido que é a religião que afasta o homem de Deus. É verdade. Mas ele tinha uma proximidade com o plano espiritual, um nível de transcendência, e não seria possível ele construir a obra que ele construiu, escrever as coisas que ele escreveu, se ele não tivesse essa ligação, né? É verdade, Zacone. Zacone, chegamos às 9, já são 9h05. Tem algum problema de se estender mais um pouquinho o nosso bom bate-papo? Para falar do Yuca, a gente fica aqui até meia-noite. Porra, massa. Obrigado, meu irmão. Então, esse lance da espiritualidade, eu me lembro que uma vez você no Facebook, você publicou, fez uma live em um tempo, não sei se é um tempo Hare Krishna, enfim, com uma foto imensa do Marcelo, né? Só rapidinho, eu queria aproveitar e mandar um bom dia para um seguidor que está lá no Japão assistindo a gente. Eu não sei o nome dele, mas bom dia, seja bem-vindo. Ele está lá no Japão assistindo a gente. Massa. É massa, né? E aí teve esse lance dessa live que você publicou no seu Facebook, eu me lembro como hoje, né? Eu acompanhei ela, e tinha um quadro imenso com a foto de Marcelo. Tem foto aqui em casa até hoje guardado. É um banner. Né? Pois é. Pois é. O que foi aquela cerimônia? O que foi aquilo ali, cara? O que foi aquele acontecimento? Então, no hinduísmo, né, que eu frequento o movimento
já desde os 18 anos. Né? Então, dentro da nossa crença, né, você faz uma cerimônia no 11º dia após, né, o que a gente chama de desaparecimento, né, na morte, né, de alguém, né? Uhum. E essa cerimônia você faz sacrifício, oferece grãos, frutas, legumes numa arena, né, de fogo, né, para Vishnu. Tem toda uma concepção de um rito de passagem, né, onde a gente ora e pede a Krishna para que ele receba, né, aquela alma espiritual. Assim, normalmente a gente faz para os parentes, né? Para as pessoas mais próximas. Né? Meu pai, quando faleceu, eu fiz, meu pai faleceu depois do Iuca. Né? E talvez para mim, cara, a minha história é interessante. Né? A pessoa que eu mais senti a morte, pela primeira vez na minha vida que eu tive contato com uma perda, foi o Iuca. O Yuka faleceu antes do meu pai, né? E até então eu não tinha um grande amigo que tinha falecido. Então, sabe, foi uma coisa assim sofrida, cara, porque eu fiquei muitos dias assim tentando, né, aceitar, né, aquilo, porque mesmo nesses períodos que o Marcelo ficava doente, cara, tudo que eu tinha assim de bom na minha vida, em alguns momentos que eu queria contar uma coisa boa, ou que eu queria compartilhar algo, ou tirar uma dúvida, ou um projeto que me vinha na cabeça, a primeira coisa que eu fazia era procurar o Marcelo. Então, as nossas amizades, pelo menos da minha parte, era uma coisa assim de uma divisão de tudo, né, da minha vida. Né? O Marcelo, ele participava de todos. Eu conversava com ele sobre tudo É. que ia acontecer comigo. Aí, quando ele partiu, eu fiquei realmente, né, meio perdido, né, sem alguém. Né? Muitas vezes eu tinha uma vontade de ir na casa dele e ele não estava mais aqui. Eu tinha que ir para minha casa, não tinha ninguém ali que eu pudesse, não tinha esposa, não tinha irmão de sangue, não tinha um outro amigo que eu tivesse essa afinidade. Né? E, Uhum. Uhum. mas é aquilo. Não é, entendi. Não é à toa que no livro de Bruno Levison, né, um dos títulos está lá, Meu Amigo Orlando Zarconi, né? A gente era Gostei. muito ali foi assim, eu sabia que a gente tinha uma amizade, mas quando isso veio na biografia dele como um capítulo, pô, para mim foi motivo de muita alegria, que eu falei assim, pô, que legal, ele sente a mesma coisa que eu sinto, né? Mais ou menos isso. Sim, Também sim. sente essa E eu fui prova disso porque eu vi o carinho, o cuidado que você teve com o Marcelo aqui em Salvador, né? Além de você ter organizado tudo para ele, né? Para poder participar da palestra do Polícia Antifascismo, né? Mas eu vi todo o seu cuidado, o seu carinho, ele sempre ligava, você também sempre ligando para ele em uma hora, Marcelo, Marcelo, né? é, É uma amizade realmente, né? essas coisas a gente não sabe explicar, né? Não sai. Tem uma É. racionalidade, né? Tive uma afinidade com o Marcelo muito grande, né? E ele dizia para mim que ele gostava muito de estar comigo, porque quando ele estava comigo ele não se sentia cadeirante, porque eu não mostrava para ele um sentimento de piedade. Ou seja, o Marcelo tinha muito essa coisa. As pessoas chegavam muito próximas a ele com um sentimento assim, pô, coitado, sabe? E ele nunca quis ser um coitado, até porque ele sempre, Uhum. né, se viu como um agente capaz de continuar produzindo arte, ações políticas, né? A cadeira Sim. não impedia ele de nada disso, né? Mas assim a gente sabe que no mundo, infelizmente, as pessoas olham uma situação daquela e falam assim, pô, acabou, né? Mas não tinha acabado. E quando eu Uhum. encontrei com o Marcelo, a gente fez muita coisa junto, ele já cadeirante, então eu tinha viagens com ele de carro, que a gente foi para Paraty, foi para Angra dos Reis, para fazer atividades políticas, palestras, tudo, e a gente ia no caminho rindo, se divertindo. E eu acho que nesses momentos ele não se sentia cadeirante, ele transcendia aquela parte Sim. física dele, e eu tentava, assim, né, no meu convívio com ele, mostrar que, e era como eu sentia também, que nada daquilo era Uhum. impeditivo, né? Para que ele tivesse uma Sim. vida ativa, politicamente falando, Uhum. Uhum. artisticamente. Eu acho que ele se Sim, sentia bem com isso. Né? A gente tinha sim, sim. essa proximidade Sim, muito. é.
Entendi, entendi. Entendi, e muito bom, muito obrigado, viu? Gratidão por essa. Eu pensei assim, como é uma cerimônia que a gente faz para pessoas que são muito queridas, e o Marcelo ele já tinha estado no tempo, em algumas oportunidades, por conta dessa nossa amizade, muitos anos. Eu conheci o Marcelo em 2006, mas foi em 2008 que a gente começou a fazer aquela cerimônia. A gente ficou amigo mesmo, foi em 2008. Uhum, A gente já tinha mais de 10 anos de convivência, né, de amizade. Então, sabe, uhum. é como se fosse um dever meu fazer uma cerimônia na minha crença. Eu sei que a crença é minha, né, mas assim, era uma coisa que eu desejo fazer e espero que façam por mim e desejo fazer para as pessoas que eu tenho muito afeto, né? E aí a gente fez para o Marcelo e foi bom, porque muitos devotos estavam presentes e relataram situações que tiveram com ele. Que nessa cerimônia também, quando chega um momento em que as pessoas falam, né, dos encontros que tiveram com o Marcelo. Então, o Marco Ferrari, lá do Rasta Revolution, que é o Uhum. Prabhu Kripa, falou desse encontro com ele, né, no programa de Lélia, Uhum. D5. Uma outra devota que música também fez essa narrativa. E mesmo alguns monges que tiveram contato com ele também, né, puderam se manifestar. Foi Boa, muito legal. boa você tocar nesse assunto dos monges. Eu me lembro que Marcelo ele publicou no Face, não no Instagram, se eu não me engano. No Face ele publicou uma foto com ele, um monge e uma colega, enfim, uma moça. É. E como se fosse que ele tivesse passado de grau e chegasse a uma elevação do budismo. Foi mais ou menos isso? É, Hum, o Marcelo já tinha um encontro com o budismo, né? O Hare Krishna é outra linha, uma linha diferente do budismo. sim. Ele teve um contato com um monge budista, né? Que ia muito na casa dele e ele passou a ter inclusive um horário, né, de encontros na casa dele com esse grupo que seguia esse monge, né? Então Uhum. ele tinha uma japa que ele cantava os mantras tibetanos, né, do budismo. Muito legal também, porque ele teve essa vivência também, né, espiritual, né, só que de uma outra linha, que não era do Hare Krishna, né? Mas é aquilo, né? E eu acho Sim. que chega em algum momento que tá tudo junto, né? Candomblé, porra, né? O Hare É, Krishna, né? Tem certas coisas do Hare Krishna que vêm da mesma tradição, porque o Oriente ali, né? A África, hum, aquilo ali é que é a origem da parada toda, né? Porque todas as religiões, é, né? a Índia, né? A Índia, Isso, né? a África, ali A África, a Índia. os semideuses da cultura védica, né, indiana, né, todos eles têm relação com a natureza, como os orixás do candomblé, né, a Sim, questão de alimentos, a questão da culinária, né, da comida dos deuses, né, como isso é muito próximo, né, aproxima muito, né. é, é verdade. Você estava falando sobre esse lance da comida dos deuses no Hare Krishna, né? O arroz, as frutas. É engraçado engraçado não. No Candomblé também, né? Não sou, eu sou espiritualista, enfim, sou católico de origem e me encontrei no espiritismo, né? Mas assim, eu tenho muitos amigos da área de Umbanda e Candomblé, enfim. No Candomblé também, aqui, até na parte do catolicismo, nós reverenciamos também os orixás com alimentação, né? Cosme e Damião, quando tem festa de Cosme e Damião, os santinhos, eu me lembro da minha avózinha, minha mãe, enfim, coloca um pratinho de arroz, um pratinho de caruru, que é quiabo desfiado, vatapá, sabe? Sim. Então, é uma referência. Então, tem essa ligação, realmente, espiritual. É bem Eu interessante. acho que ele Cultural também, né? era ecumênica, né, que ele sabia, né, que tudo isso estava na mesma origem, né, que havia em algum lugar que a gente ainda tem que procurar, né, uma origem para todo esse conhecimento transcendente que acabou sendo, né, utilizado, né, no Ocidente, né, através daquilo que a gente chama de religião, mas que a gente for lá, está tudo lá, vem tudo de lá, né? E o Marcelo convivia bem com essa coisa, né, de cantar os mantras tibetanos, mas ao mesmo tempo não esquecer, né, das raízes, Sim, né, sim. da nossa cultura, dos orixás, né? E isso tudo ele trazia para
dele, isso é interessantíssimo. O Marcelo também era um grande pesquisador, né? Ele gostava muito de pesquisar ritmos na internet. Ele era um cara, ele é um cara na frente do tempo, né, dele, né? E eu acho À que frente do tempo. vai ficar atual durante muito tempo, porque a gente precisa comunicar para as novas gerações, né, a obra dele. Né? E muita gente vai esperar para continuar produzindo coisas boas. Eu acho que todo esse nosso assunto da parte da espiritualidade plural, acho que resume em uma frase genial que ele mesmo criou, que está no disco lá do Bem Lá do Ar. Minha fé é minha cultura. É isso. Né? Exatamente. Jacqueline, interessante. Eu gostaria de fazer uma pergunta que foi feita pelo Sérgio Espírito Santo, né? Que é o vocalista do Mestiço, que é um projeto que você sabe, enfim, né? E ele me pediu. Começou com um papo meu com o Marcelo bem antes, porque eu via um grupo no Festival da Vans, aliás, estou até com o boné da Vans, não é publicidade, não. É porque tem a ver com a Vans. É um festival de hardcore. Beleza. Festival de hardcore na Califórnia, que é patrocinado pela Vans, que aparecia uma banda formada por índios, né, americanos, estadunidenses, tocando hardcore. E pesadíssimo. E quando eu vi aquilo na internet, eu mostrei para o Marcelo. Falei, pô, Marcelo, olha só que coisa interessante. E dali ele vislumbrou a possibilidade de pegar, né, essa coisa, né, da origem, né, dos povos originários aqui do Brasil, uma sonoridade, porque o Marcelo era tudo através da música. Né? E aí ele pensou no Sérgio Espírito Santo, lá de Itaboraí, que é o índio. Né? O Marcelo... Que ele está falando aqui, o Marcelo me mostrou. Exatamente, mas quem primeiro trocou essa ideia com ele a partir disso, de um vídeo, que eu achei assim uma coisa até caricata, porque os caras iam vestido mesmo, com cocar, eles iam lá e vestidos, né, a caráter. Aí eu achei aquilo, mas não era isso que o Marcelo queria. O que o Marcelo pegou foi o seguinte, porra, dá para pegar essa sonoridade dos povos originários e botar isso num formato atual, né, e fazer uma banda. Né? Ele não estava ligado na questão do show business, né? Como é que ia ser a apresentação. Ele estava ligado era na sonoridade, né? Como é que... Sim. Eu tive o prazer de ouvir esse som, né, o Mestiço, e Marcelo criando as bases, junto com a guitarra enfim, dos membros do projeto, Marcelo fazendo as bases, né, meio eletrônica, meio drum and bass e tal, meio percussivas. Ele tem isso gravado, só que tem um material que ainda está ali com o Pedro, que é o irmão do Yuri, e que precisa, de alguma forma, ser disponibilizado para ser remixado e colocado aí, né? Até sem finalidade criativa mesmo, até destinando os recursos para uma atividade ligada aí à causa dos povos originais. Né? O Fábio Sou. Pô, pena, o Fábio está aí com a gente, cara. O Fábio, ele esteve aqui no aí o Fábio Sou. Fábio tá aí, manda um abraço para o Fábio aí. O Fábio estava num projeto de uma banda, né, com muitos né? Pois é, tem muita coisa que a gente tem que fazer, né, acontecer, né? Ela começou, parou, tem que voltar esse projeto também, né, do Bloco do Iuca. Muito legal. Sim. Um carnaval em Salvador, em qualquer lugar do Brasil, vai ser um estouro. Com certeza, cara, com certeza. Era um projeto, olha só, um projeto com o Nelson Meirelles, olha só a Gui, a galera, Nelson Meirelles, o Fábio Sou, o Negueba, que foi um percussionista do Rapa, das antigas, né? O Kleber Sena também, que foi percussionista do Rapa, projeto que vem da linhagem do Afro Reggae, e outros amigos de Uca. Então, foi um projeto que eles criaram. Tem o Falsa Criança, o guitarrista. Tu conhece o Falsa Criança? Não. Ele também faz parte? Faz parte? Ele era o guitarrista da banda.
O Claudinho foi me apresentado. Dessa turma toda, quer dizer, eu conhecia o Claudinho já lá da casa do Marcelo, que era o guitarrista Ah, do grupo, né? Depois eu conheci todo mundo, sim, conheci o Neto, conheci a turma toda, mas o primeiro foi o Claudinho, que é um excelente guitarrista. sim, o Claudinho Menezes. É Sim, isso aí. sim. Criança. O O Claudinho Cla- é uma criança, é- o filho dele. Ele tem cara de, Ah, não sabia, ele pô. tem cara de Ah, novinho, tá. mas ele é Ah, cascudo. Aliás, o Marcelo agora eu não, o entendi. Marcelo adorava dar apelido para os outros, né? Ele, tudo era motivo. É, é verdade. O É Claudinho. verdade. É. Pois é, e voltando ao mestiço, né? Infelizmente, assim, o projeto do Ilka Bloco teve que ser paralisado por questões pessoais, burocráticas, autorais, que eu acho que você também vai dar uma fortalecida nessa parte aí, né? E o mestiço, né? Eu estava conversando com o Sérgio, e o mestiço, a ideia de Marcelo e o Sérgio, e o mestiço em si, é como você falou, né? Não seria um projeto justamente para a parte revestida financeira, iria ser revestida, né? A parte financeira seria revestida para os povos indígenas, né? Então, eles não iriam, ou seja, os cachês, eles não iriam botar no bolso, iam ser justamente para investir em todas as situações que os indígenas estariam precisando, estão precisando, né? Verdade. Eu acho que a obra do Yuca, ela é difícil você fazer uma mensuração econômica, né? Porque, eu não sei, a indústria cultural, né, que dá o termômetro da resposta econômica, né, ela anda num compasso bem distinto do que, né, o que o Marcelo produziu. Né? O Marcelo não produziu coisas pensando no mercado. Né? Mas, né, é aquilo, né, a vida é dinâmica. Aquele livro, né, aquele disco da canção depois do Canções para Depois do Ódio, eu tenho certeza que ele não teve, né, um espaço mercadológico, né, para acontecer, foi lançado. Mas eu não duvido que daqui a alguns anos esse disco vire, assim como outras obras artísticas, aconteceram isso na história, né? Ela, no momento em que foi Sim, não teve impacto nenhum, mas depois de um tempo, quando olhou aquilo, falou: caramba, como é que isso ficou parado tanto tempo? Não é isso? Ué, é verdade. o Tim E é Maia um é disco. uma coisa dela, né, cara? Aquele momento que o Tim Maia desapareceu do mercado, né? Que o cara entrou para uma seita cristã, né? Dos racionais lá, negócio de disco voador, daqui a pouco, depois que o Tim Maia voltou, aquele disco lá de trás que tinha passado desaparecido virou um cult, não é isso? Então, e até hoje, Sim, né, ele parece que tem mais audiência hoje, né, do que na época em que foi lançado, não é isso? sim, isso. E outra também, Zacone, que esse disco, o Canções para Depois do Ódio, é um disco onde entra um lado assim, mais feminino, né? São mais, tem a participação de muito mais mulheres, né? Uhum. Ou seja, tem a Cibele, a Vicky Lucato, né? Tem a Cel, né? E a própria Bárbara Fé, que é a vocalista principal da banda Entidade, que foi a última banda que ele criou, né? Foi a banda Entidade, que é uma banda fantástica, com Bucaça, Aquele né? vocalista, não, como é que eles chamam, que fez os shows com o Marcelo? Esqueço o nome dele. Quem? Que era o vocalista da entidade, que depois. Bucaça. Isso, ele mesmo. Ele que é o vocalista principal da Entidade, ele é um africano, ele é um africano, enfim, já mora aqui no Brasil há muitos anos, inclusive é ator também, não só cantor, né, músico, enfim, Legal. né? E é bem legal, cara, é bem legal. E não só isso, né? Acho que se você for ouvir o disco, né, você vai ver essas presenças femininas, né, na música Muito Pouco, né, com Céu, na música Cidade do Amparo, com Vicky Lucato, né? Um Minuto Antes do Fim, com Cibele,
né? É um disco... Aí, e as outras também, a música Confusão, com a Bárbara Fé. Então, é um disco bem suave, assim, sabe? Por ter essa energia feminina. Agora, a sonoridade também, muito como sempre, né? A sonoridade sempre muito boa. Um abraço para Marcinha Moramano, ó. Muito legal ver ela aqui, né? Tem muita gente bacana aí, viu, Zaconi entrando aí. Muito E um salve para todos aí. Zaconi, só uma continuação da pergunta do Sérgio. Ele me falou assim sobre a situação do... Aqui, deixa eu só para não me perder aqui, para a situação do estádio Maracanã, né? Que é o anel do Maracanã. Como foi essa história do estádio Maracanã, que você e o Uca, enfim, vocês meio que impediram de acabar o anel do Maracanã? Como foi isso? Me explica aí, só para eu não me perder. isso não, que a gente impediu, o anel foi destruído, né? O anel do Maracanã, ele era tombado pelo patrimônio histórico, mas numa das mudanças que fizeram no projeto da reforma do Maracanã, eles conseguiram o impossível, né? Eles destruíram. Pô, né? E é impressionante que ali você chega à conclusão que o Estado pode tudo, né? Porque, repara, vai você demolir uma casa tombada pelo patrimônio histórico, tu vai preso, você é proprietário, né? Porra, no caso aqui Sim. dos grandes eventos, pô, os caras fizeram as coisas mais absurdas do mundo, inclusive descaracterizar um patrimônio tombado como o Maracanã, né? Então, a minha amizade com o Ilka veio muito nesse momento, em 2013, 2014, onde haviam muitas manifestações contra todo aquele projeto, né, comercial, né, dos grandes eventos aqui no Rio de Janeiro, né, Copa do Mundo, Olimpíada, onde estava na cara, né, acontecendo ali, né, desapropriações, né, de terreno, Uhum. com retirada de população que estava ali há muitos e muitos anos, né? Então, quer dizer, era algo que agredia muito a população local e que todos Uhum. sabiam que não ia deixar o legado que estava sendo vendido, né? E que na verdade, Uhum. né, o legado foi de interesse só dos grandes grupos econômicos, né? E a gente estava ali Uhum. na confusão toda, mas eu não me lembro disso que Aí, o... então deixa eu só lembrar aqui, né? O Sérgio ele colocou aqui a lembrança aqui, ó. O objetivo era derrubar a aldeia Maracanã, Ah, né? a E aldeia você, Maracanã. Aí sim, não. Aí a eu aldeia Maracanã, aldeia me Maracanã. expressei errado. É, isso aí. No projeto de reforma do Maracanã, eles iam derrubar a aldeia Maracanã e iam construir um shopping com estacionamento para o estádio. Hum, E tinha exatamente, foi bem lembrado, porque foi nesse contexto todo que parece que veio todo a vontade do Marcelo, né, em trabalhar também com a causa dos povos originários. Eu não sei, para mim foi o primeiro momento que eu vi ele mais ativo nesse tema, né, que foi, né, na luta para que a aldeia Maracanã não fosse demolida. E foi interessante, porque eu era delegado da área da aldeia Maracanã, eu era delegado na Praça da Bandeira, na 18ª DP. E foi interessante que uma vez o Marcelo falou, pô, tu me leva lá na aldeia, porque os caras estão me convidando para ir lá um tempão. Eu falei, pô, te levo, né? Só que a aldeia estava cercada por policiais militares, porque havia muitas manifestações que estavam acontecendo ali, havia uma ocupação dentro da aldeia, né, para que a aldeia não fosse uhum, demolida, e que foi uma das ações mais positivas, né, porque eles uhum, acabaram desistindo, né? Ia dar tanto trabalho uhum, a demolir a aldeia Maracanã que eles falaram assim, não, deixa essa aldeia aí, então, e vamos esquecer disso. Né? E o Marcelo participou muito. E uma dessas eu levei o Marcelo lá. E foi interessante que quando eu estava com o Marcelo lá, chefe de polícia, então, a delegada Marta Rocha, me ligou. Falou assim, ô filhinho, você está aí na aldeia? Quer dizer, não deu 5 minutos que eu estava lá com o Marcelo, já chegou a notícia para ela, que era chefe de polícia, que eu estava lá. Né? E ela falou, uhum. melhor você não ficar aí não, porque pode ter alguma confusão, você é um delegado da área, é melhor você se manter afastado dessa tensão. Foi até um bom conselho, porque naquele momento, às vezes, até esquecia. Quando eu estava com o Marcelo, eu esqueci até que eu era delegado. Aí, mas foi uma experiência interessante dessa luta, né?
pela permanência da aldeia, que eu acho que foi nesse contexto mesmo que veio a ideia do Marcelo depois de convidar o Sérgio para montar, né, o Mestiço. Né? E acho que o tempo dos povos originários ficou muito assim proeminente, muito latente assim, dentro daquela disputa que havia, né, daqueles grandes eventos, que era um grande negócio, né? Grandes negócios. E, sim, sim. e a gente estava ali, né, participando disso tudo. Em vários momentos, nessa época, aí, Marcelo, chegamos a ir juntos, né, em algumas manifestações, para acompanhar, para uma coisa até meio jornalística. A gente queria saber o que estava ali que estava ali por trás daquelas manifestações, né? Porque aparecia Black Bloc, lembra? Era um monte de novidade. E a gente estava sem entender. Acho que até hoje a gente não tem uma compreensão exata do que se passou naquele momento político das manifestações. Porque tinha uma coisa ali muito legítima, né? Que era justamente o questionamento sobre o absurdo, né, da gente ter uma fortuna sendo gasta em em reformas de estádio para padrão FIFA, e ao mesmo tempo os hospitais caindo aos pedaços. E aí tinha todo um debate na rua, queremos hospitais padrão FIFA. Então isso era uma legítima, mas também tinha ali uma direita, né, que depois se apresentou como extrema-direita, né, que estava ali interessado somente em derrubar, né, o governo da Dilma, e ali é que começaram a aparecer esses primeiros movimentos nacionalistas de direita, a bandeira do Brasil, mas estava tudo misturado, entendeu? E acho que até hoje a gente não tem uma compreensão exata do que aquilo, né, significou. Né? Tem gente que demoniza, que diz que aquilo ali foi só um movimento de direita para derrubar o governo, e eu acho que pelo menos até onde eu pude participar e ver, acho que tinha muita coisa legítima ali que poderia estar na rua até hoje, entendeu? Porque eles já estão voltando aí com a ideia de ter o Rio para sediar os Jogos Pan-Americanos que vão ter agora. Não sei se você tem acompanhado, mas o Rio e Niterói fizeram uma parceria, estão disputando com São Paulo quem vai sediar os Jogos Pan-Americanos. Ou seja, a gente sabe que nesses grandes eventos, Copa do Mundo, Olimpíada, né, o que rege mesmo são os interesses econômicos dos grupos que se beneficiam e que quase sempre isso traz mais prejuízo do que vantagem para a população. Né? Tem muitos países hoje no mundo que mesmo convidados para sediar a Olimpíada, dizem não. Né? Acho que a Espanha, recentemente, não quis sediar a Olimpíada, porque sabe que é muito mais gasto que interessa, né, a determinados grupos específicos, empreiteiras, essas coisas, e que, no final das contas, a população, para ela, sobra muito pouco e é muito dinheiro investido para que depois não tenha retorno. Né? Então, mas sempre há discordância. Tem gente que diz que não, que as Olimpíadas da Copa do Mundo deixou um grande legado para o Rio de Janeiro, só se for de remoções, tiveram muitas remoções, né? Aqui na cidade do Rio de Janeiro, para que, né, a Transolímpica acontecesse, para que, né, as obras necessárias fossem realizadas, muita gente foi removida. Né? E a gente sabe, né, como que isso é feito, né? Porque a população acaba pagando um preço muito alto para interesse desses grupos econômicos que se beneficiam com esses eventos. Né? Então, acho que essa origem de tudo que aconteceu nas ruas, no questionamento, né, da Copa, das Olimpíadas, é uma coisa que é válida até hoje, né, e legítima. Né? Então, não sei, eu e o Yuka, a gente estava ali querendo entender o que estava rolando. Então, tivemos muitos momentos assim juntos, de irmos. Teve uma lá em Copacabana que teve uma quantidade absurda de pessoas que a gente se perdeu, eu e ele. Então, sei lá, eu tenho muita memória com o Marcelo dessa época, né? 2013, 2014. Né? E aí, o Sérgio está lembrando aí da aldeia Maracanã, que eu tive lá pessoalmente, eu com ele, né, fazendo uma visita lá na aldeia. Entramos lá dentro, né, vimos, visitamos, foi bem legal. Bacana, Zacone. Zacone, você já deixou claro que, vou fazer a última pergunta, né? Mas você já deixou mais ou menos claro, mas tem seguidores aí que chegaram agora, e também esta live vai continuar também, né? Na publicação
divulgação da página, enfim. Então, as outras pessoas vão poder assistir, né? Ela vai estar na íntegra na página. Então, o projeto futuro que você tem em homenagem a Marcelo é um lance de um documentário, né? Sobre a A ideia parte da é um arte documentário dele. com artistas falando da Uhum, relação que tiveram com o Marcelo e falando da própria produção que o Marcelo realizou, né? Tanto na parte musical como na poesia. uhum. Chamar a Letícia Sabatello, por exemplo, para ler as poesias do Yuca durante o documentário, né? Maravilha, De maravilha. outros, Marisa Monte, Gabriel Pensador, Benegão, Marcelo D2, Seu Jorge. É uma quantidade de artistas absurda, né? De pessoas, de músicos, né? Sim, Que conviveram ali. E esquecer esse negócio de Marcelo Falcão, se já foi falado no outro filme, entendeu? Acho que não tem mais essa coisa, entendeu? Esquecer essa coisa o Rapa, não é o Rapa não está no documentário, o que está no documentário são as músicas que o Marcelo escreveu para o Rapa. Aí isso vai estar no documentário. O que isso representa na vida de muita gente, né? Representa até hoje. Né? Esses depoimentos são uhum. importantes. Né? E Sim, pessoas que sim, tiveram na produção do clipe, né? No momento em que a sim, sim, foi lançada. Né? A gente teve uma reunião sim. com eu, o Rodrigo McNiven, que é um cineasta que produziu inclusive um filme Uhum, que eu apareço dialogando com o Marcelo quase que o filme todo, chamado Armados, que é um filme que fala sobre a questão da liberação do porte de arma, né? Em que, por incrível que pareça, uhum. tem uma opinião distinta da do Marcelo, e nesse filme a gente teve um diálogo muito interessante, né? O filme passa, praticamente ele conta a história de tudo que está envolvido no debate sobre legalização de porte de arma, né? E aí tem um debate que vai pontuando o filme, que é feito na casa do Marcelo, eu com ele, os dois conversando. É muito interessante, chama Armados, depois você procura. É um filme bem legal. Pô, tá no YouTube? Tá no Tá? YouTube? Rodrigo McNiven é o diretor. Né? Armados é o título? É o título. É o título. Então, se eu escrever Armados, Marcelo Huck e Orlando Zacconi, eu acho. Acho que sim. Não sei se vai. Eu acredito que sim. Né? Mas depois também, se você não conseguir, tu me fala que eu vejo com o Rodrigo McNiven para ele mandar o filme para você ver. Legal, legal. O Fábio só deu uma sugestão aí também nesse projeto futuro desse documentário de também chamar o Nelson Meirelles, que foi importantíssimo na vida de Yucca também. Gente, né? Eu citei assim os que ficam assim, de carreira, Sim, né? E sim, sim, que não teve uma história direta com o Marcelo, né? Nenhum deles. sim, Né? sim. A própria, o Meirelles já é alguém que integrou o grupo que estava ali, né, junto da origem do Rapa, da primeira formação. Uhum. Mas eu acho que sim, a gente tem que conversar, inclusive, com a turma do KMD5, procurar Também. fazer um documentário de tudo que aconteceu na vida artística do Marcelo. Acho que a diferença desse Uhum. Caminho das Setas é que nesse documentário nós vamos falar da obra do Marcelo. Marcelo Que Artista. maravilha. Eu acho que isso ficou um pouco faltando na biografia dele. Tanto por conta que eu sei que você já entrevistou, né, o Bruno, né, tanto Sim. ficou, porque tanto no livro, como no Caminho das Setas, como no Não, No Don't Worry About Me, documentário. Porte Comigo, né, tanto no Não Se Porte Sim. Comigo, que é o livro, né, Não Não, Se não se preocupe comigo. Não se preocupe. Preocupe Comigo, como no Caminho das Setas. É. Foram biografias que meio que deixaram num segundo plano a produção artística dele, do Marcelo. Né? Não é o mais importante no livro nem no filme. E eu não estou falando isso para desmerecer nem o Caminho das Setas, nem o livro, não. Pelo contrário, estou dizendo que ficou faltando. Né? Porque acabou que esse lado ficou documentado, né? Então, se hoje, sei lá, meu filho, o Ravi, que tem uma foto dele sentado no colo do Marcelo, mas que ele não teve, né? Hoje ele está com 17 anos.
Ele vai ver uma foto, mas ele não tem uma informação do que o Marcelo representou artisticamente, completa. Se ele for procurar, pesquisar quem era aquele cara que estava ali, que era amigo do pai dele, que ele estava ali pequeno no colo, ele vai encontrar muita informação sobre a história da pessoa do Yuca e pouca informação, né, da produção cultural, que está meio que dispersa. Né? Você tem lá Uhum. da época do Rapa, tem as músicas da época do Furto, tem a carreira solo, tem as poesias, os livros de poesia, tem a arte dos Sim. desenhos, né? Aqui, ó, né? A produção artística gráfica dele. E isso acho que a gente tem que botar num documentário para que alguém que pesquise sobre o Yuca, né? Daqui a algum tempo, em mãos e possa partir dali para fazer outras pesquisas sobre o Marcelo. Né? Eu acho que o Marcelo é uma referência para muitas gerações. É isso. Verdade. Zacone, muito obrigado. E antes de a gente finalizar, eu queria deixar este espaço, né, como se fosse um espaço público, para você quiser, se você quiser, mandar qualquer mensagem que você queira, qualquer mensagem sua de coração, para quem você quiser, para o Brasil, para o Rio de Janeiro, o que você quiser falar, fique à vontade agora, o espaço é seu. Pô, obrigado. Não sei, eu acho que a história do Marcelo é um exemplo, né, que eu acho que deve ser seguido por todo cidadão brasileiro. Primeiro, o comprometimento que nós temos que ter com o nosso país, com as nossas origens, com o nosso povo. Isso Marcelo sempre teve. Segundo, é exatamente isso, que você ter esse comprometimento com a história concreta do seu país, do seu povo, não vai te impedir nunca de transcender, né, e buscar camadas que vão além desse mundo, né, para buscar aquilo que eu acho que o Marcelo sempre buscou, que é o amor, né, e a origem exata da nossa existência nesse amor. Ou seja, esse sentimento, né, esse carinho, esse afeto, ele não precisa estar desconectado da nossa história, da nossa realidade, das nossas lutas, que é possível que a gente faça um enfrentamento, né, de lutas pontuais, concretas, né, pela melhoria das condições de vida da nossa população, né, sem que a gente perca, né, a poesia, sem que a gente perca, né, o carinho, o amor e as relações de afeto que devem pautar as nossas vidas. Acho que esse é o exemplo do Marcelo. Se a gente conseguir, de uma certa forma, seja pelo Instagram, né, pela página aí dos fãs oficiais, né, que você coordena, seja através de uma obra como um documentário, né, que a gente está pensando em fazer, e qualquer outro tipo de homenagem, sempre que o Marcelo for lembrado, isso tem que vir como algo que é um legado que a gente tem que deixar, que o Marcelo já deixou, né, que a gente tem que fazer, né, sempre ser perpetuado, né, de que a luta política ela não tem que ser separada, né, do afeto, do amor, do carinho. E eu acho que isso o Marcelo me mostrou, né, ali eu tive essa grande honra, né, de estar ali do lado, né, vendo isso acontecer, né. Marcelo ele me ensinou isso, né, amigo? Vamos lutar, mas não vamos perder, né, o afeto, né? E eu acho que isso é muito importante. Eu acho que é assim que eu penso e você tem feito muito isso, né? Eu queria até te agradecer porque eu vejo que a página do Instagram é carregada disso, né? Carregada de sentido político, mas sem perder o afeto, né? O afeto está sempre presente. Né? Muito obrigado por você estar aí com a gente. Beleza? Valeu. Obrigadão, Zacone. Valeu, irmão. Obrigado a você pela oportunidade. Tamo junto. Obrigado, muito obrigado por aceitar o convite. Eu aprendi muito conversando com você agora, viu? Aprendi bastante, tá bom? Obrigado. E agradeço por dedicar esse tempo. Vamos seguir junto aí na memória do Marcelo. Yuca sempre. Vamos nessa. Yuca Ville. Beleza. Posso colocar você no grupo do WhatsApp mesmo? Vou botar hoje. Botar hoje. Bacana. Valeu. Obrigado. Como é que eu vou estar fora dessa? Não é? Ó, Feliz Natal. Você também. Feliz Ano Novo. Você, para a família, para todos aí, tá bom, mano? Um abraço. Amém. Como diz o André Barros, um abraço bem apertado nos amigos aí de Salvador. Valeu. Valeu. Abração. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.